Debate com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Oito horas mais 13 minutos. Você está na Cruzeiro FM 92,3. www.cruzeirofm.com.br. Você também acompanha pela internet com exclusividade a transmissão deste debate, o debate OAB Faculdade de Direito de Sorocaba, com apoio do nosso jornal Cruzeiro do Sul e, é claro, o apoio cultural da nossa Associação Comercial de Sorocaba, o qual, sem este incrível parceiro, não seria possível essa transmissão. Grande abraço a toda a diretoria da nossa Associação Comercial aqui da cidade de Sorocaba. Aqui no auditório da Faculdade de Direito, da FAD, o clima é muito tenso nesse intervalo. Na sequência, o encerramento do segundo bloco e o início para os trabalhos neste terceiro bloco, o clima entre os assessores literalmente esquentou. A comissão que realiza o julgamento com o pedido de direito de respostas dos candidatos foram literalmente cercados por alguns assessores que estão discutindo e não concordam com o posicionamento, com a negativa para o direito de resposta para o candidato Renato Amari do PMDB. Automaticamente, vários assessores foram justamente à frente do candidato Renato Amari e houve princípio de bate-boca, até porque o Renato está ao lado do Panunzio e alguns desses assessores acabaram batendo boca com o candidato do PSDB. Realmente, o clima esquentou, o auditório completamente lotado, todas as vagas preenchidas e muita gente do lado de fora também acompanhando pelo telão e pelo sinal da nossa Rádio Cruzeiro FM 92,3. Vamos novamente com o áudio aqui do auditório da FAD para a sequência deste terceiro bloco que promete realmente o clima muito tenso, muita movimentação aqui nos bastidores. É a Cruzeiro FM acompanhando com exclusividade mais um debate, o debate OAB Faculdade de Direito de Sorocaba. A Rádio das Eleições 2012, Cruzeiro FM. Nós temos aqui só uma rápida pausa, onde o mediador do debate, o Cláudio Francisco Perotti Júnior, ele agora novamente está consultando a comissão de advogados, que está logo atrás dele, justamente com os pedidos dos candidatos, né? Que todos os candidatos têm esse direito para uma análise da resposta do candidato opositor, justamente se ele se sentiu ofendido, existe um pedido de resposta. Vamos ouvir, vamos voltar com o áudio aqui na mesa principal, até porque, volto a repetir, os assessores, os convidados, todos acabaram se manifestando, todos em pé, se movimentando aqui pelo auditório. Realmente, o clima é bastante tenso aqui no auditório da nossa Faculdade de Direito, neste debate OAB-FAD, com apoio do nosso jornal Cruzeiro do Sul e também da Associação Comercial da cidade de Sorocaba. Vamos agora à sequência. Iniciando o terceiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Sorocaba. Por favor, silêncio. Vamos para o sorteio, que irá definir o candidato que irá realizar a pergunta. Lembrando que a pergunta deverá ser feita no tempo de 1 minuto e a resposta será dada no tempo máximo de 3 minutos neste bloco. Importante informar que neste bloco haverá a figura da réplica, que terá a duração máxima de 2 minutos sem prorrogação, e da tréplica, pelo tempo de 2 minutos improrrogáveis. O primeiro candidato que irá fazer a pergunta é senhor candidato Raul Marcelo, do PSOL, que fará a sua pergunta para o candidato. Fará a sua pergunta para o candidato Panunzio, do PSDB. Senhor candidato Raul Marcelo, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Eu já fiz essa pergunta em uma rádio aqui da cidade e vou reiterá-la porque eu acho que ela é de fundamental importância. Você se diz continuador e com muita afinidade com o atual prefeito. E o atual prefeito, num período inclusive como esse,
teve uma investigação em seu governo em andamento, conhecida como Pandora, onde o secretário de governo... Plateia, silêncio, por favor. Onde o secretário de governo foi preso, o secretário da administração também foi preso, e ele era o tesoureiro da campanha na época. E ali se investigam vários crimes. Eu gostaria de saber do candidato Panúzio o que ele acha disso e o que ele pretende fazer em seu eventual governo em relação a essas questões de corrupção. Senhor candidato Panúzio, o senhor tem 3 minutos. Muito bem. Bom, primeiramente vamos responder uma coisa muito clara. O povo de Sorocaba conhece o prefeito Vitor Lippe, sabe perfeitamente da sua conduta ética, de seus princípios, e tanto sabe que foi reeleito com quase 80% dos votos e mantém até hoje esse índice de aprovação entre ótimo e bom. Os casos que foram elencados pelo candidato Raul Marcelo, todos eles foram exonerados, o inquérito administrativo foi aberto, o Ministério Público está investigando, denúncia foi feita e o processo está transcorrendo na esfera judicial. E, havendo culpados, certamente serão punidos e não terão a solidariedade de quem quer que seja, se forem culpados. Se não forem culpados, é outra história. E o povo, além de conhecer o prefeito Vitor Lippe, conhece a mim. Tenho 25 anos de vida pública. Não tenho nenhuma condenação por improbidade. Essa é a questão importante. Não tenho. O povo sabe perfeitamente que não tenho compromisso com apaniguar infratores da lei ou aqueles que não respeitam a população e se comportam de maneira ilegal ou inadequada quando no serviço público ou até mesmo na sua atividade privada. Aliás, quero lembrar aqui, se me permitem, quando o prefeito recebia uma denúncia de caso de corrupção, dentro do meu governo, envolvia funcionário do meu governo, levei a denúncia ao Ministério Público, exonerei a bem do serviço público o cidadão, e o cidadão foi condenado. E junto com ele foi condenado o empresário que estava envolvido também na questão. Então, a minha posição já foi testada e é pública. Não compactuo com corrupção, não dou cobertura a esse tipo de celerados que chegam ao serviço público e querem se apropriar do patrimônio público. Não tem, da minha parte, nenhum tipo de complacência com essa gente. E, repetindo o que já foi feito, essa tem sido a postura do prefeito Vitor Lippe também. Eu espero que, com isso, eu tenha respondido a pergunta do candidato Raul Marcelo. Obrigado, senhor candidato Panúzio. Senhor candidato Raul Marcelo, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Eu quero deixar aqui registrado que foi num período como esse, de eleição, que foi feito o lobby dentro da prefeitura, em relação aos postos de gasolina, empreendimentos, e tudo isso continua sendo investigado, e esses secretários foram presos, e inclusive o atual prefeito relutou muito para afastar esses secretários. Eu lembro na época, fui até numa rádio para fazer essa denúncia. Nós vamos ter uma posição diferente em relação a esse tipo de questão, porque nós estamos fazendo uma campanha agora muito humilde, uma campanha humilde. Por quê? Porque nós não queremos esperar a reforma política, que até hoje não chegou, para acabar com a corrupção no Brasil. Nós estamos fazendo uma campanha humilde para que o lobista, que aparece nessa época, é agora que ele chega para oferecer o recurso para a campanha, para que ele não corrompa o interesse público do nosso governo. Que a campanha agora é humilde, para que essa humildade na campanha seja uma fortaleza no nosso governo. Essa é a proposta nossa. Por isso que a campanha é uma campanha humilde. Porque o lobista chega agora e depois quer o contrato da prefeitura. E o Carlinhos Cachoeira está aí, os mensalões estão aí, e em Sorocaba aconteceu sim a Pandora. No nosso governo isso não vai acontecer. O nosso governo vai ser guiado única e exclusivamente pelo interesse público. A pessoa vai ganhar a licitação na prefeitura se tiver boa técnica, bom preço e capacidade.
Vai abrir o estabelecimento ou não vai, de acordo com o plano diretor da cidade, o código de obras do município. Não vai ter lobista, não vai ter favor. Esse é o compromisso que nós assumimos com você, eleitor da nossa cidade. Obrigado, senhor candidato Raul Marcelo. Senhor candidato Panunzio, o senhor tem 2 minutos para a tréplica. Eu vou aproveitar o tempo, mas eu quero dizer que eu não tenho nada a divergir dessa réplica que fez o candidato Raul Marcelo, quanto à postura dele. Perfeitamente. Não temos aqui diferenças. Condeno a corrupção na política, combato a corrupção na política. Aliás, aqui, se tem alguém que participou da CPI, a única CPI que nos últimos tempos trouxe algum resultado neste país foi a CPI do Mensalão, fui eu. Participei de uma das sub-relatorias, cujo presidente era o atual ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E essa CPI resultou na denúncia e, posteriormente, no indiciamento, e agora já no processo, dos 40 envolvidos, muitos ministros de governo, presidentes de partido, tesoureiros de partido, secretário-geral de partido, líderes na Câmara, deputados, e que foram condenados, estão sendo condenados. Então, a minha atuação no que se refere a não ser conivente com corrupção, combater a corrupção de todas as formas possíveis, ela já foi testada em todas as situações que eu estive, tanto como chefe do Executivo, como membro do Parlamento. Repito aqui, a única CPI que chegou a algum resultado, eu atuei bastante nessa CPI. Essa é um trabalho que eu pude prestar à nação brasileira e agora o Supremo Tribunal Federal está dando a palavra final sobre o caso. Muito obrigado. Obrigado, senhor candidato Panunzio. Agora vamos para o segundo candidato que irá realizar a pergunta. O senhor candidato Panunzio, do PSDB, irá perguntar para... Candidata Yara Bernardi, do PT. Senhor candidato Panunzio, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Candidata Yara, todos os candidatos aqui manifestam preocupação com a questão das creches, que foram entendidas pelo Constituinte como um direito da criança e trazidas muito sabiamente para a área da educação. Qual a sua proposta concreta, considerando a realidade de Sorocaba, para o seu governo, se a senhora vier a ser eleita? Candidata Yara, você tem 3 minutos para a resposta. Essa é uma questão que me irrita até, porque nos governos anteriores, inclusive na sua administração, a Prefeitura Municipal, na administração anterior, a do governo Vitor Lippe também, as creches deixaram de ser construídas, não atenderam absolutamente a demanda. E esta questão de se fazer oposição ao governo federal trouxe prejuízos para a cidade de Sorocaba. Eu fui por 3 anos representante do Ministério da Educação no estado de São Paulo, e este programa, o Pró-Infância, uma das metas do governo federal, de se ampliar a possibilidade das crianças terem vagas em creche, estava disponível para Sorocaba. Aliás, Sorocaba fazia parte de uma lista de cidades prioritárias pelo seu tamanho, pela sua população, para ter acesso a esses recursos federais. Só após a intervenção do Ministério Público de Sorocaba, as audiências públicas chamadas pelo vereador Isídio na Câmara Municipal de Sorocaba, é que se construíram creches em Sorocaba com recursos federais, que se fez a parceria que Sorocaba já tinha disponível desde 2006, deixou a cidade chegar no drama que chegou, desespero das mães trabalhadoras em Sorocaba, que não têm acesso à creche para suas crianças, por desatenção, displicência e não incentivo dos 2 governos anteriores com relação à educação infantil e nessa fase da criança em creche. O programa Pró-Infância estava disponível desde 2006. Fiz gestões e mais gestões da Prefeitura Municipal do prefeito Vitor Lippe para que ele fizesse o convênio e a Prefeitura não fez. Só após as audiências públicas, as denúncias e a ação do Ministério Público, em que a Prefeitura Municipal seria multada diariamente se não oferecesse vagas em creches,
é que a Prefeitura fez o convênio com o governo federal. Ressalto aqui que fazer oposição ao governo federal traz prejuízos à cidade, traz prejuízos a quem precisa, projetos vitoriosos, recursos federais deveriam estar presentes aqui para ajudar a nossa cidade. Não foi uma prioridade do governo anterior do Vitor Lippe, não foi uma prioridade do governo Vitor Lippe também a construção de creches. O senhor fala que no seu governo incentivou isso, mas não acompanhou este problema tão sério que aconteceu na cidade de não construção de creches. Agora, 10 creches federais de mais de R$1 milhão estão sendo construídas com recursos do Pró-Infância. Nós queremos aqui que mais parcerias aconteçam na área da educação para que a cidade seja privilegiada com isso. Escolas técnicas federais, ampliação da nossa Universidade Federal, mais recursos para a educação infantil como um todo. E que não se faça oposição prejudicial à cidade de Sorocaba, como o governo do prefeito Vitor Lippe fez para a cidade de Sorocaba, não fazendo parcerias e não contemplando as mães trabalhadoras na cidade de Sorocaba. Isso me traz muita mágoa, porque eu sempre fui uma defensora, sempre batalhei na área da educação, e essa não parceria foi prejudicial à cidade de Sorocaba. Obrigado, candidata Yara Bernardi. Senhor candidato Panunzio, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Candidata Yara, a senhora fez uma série de observações genéricas, mas me perdoe, eu estou falando, mas não expôs com clareza qual o seu programa nessa área. Eu não estou aqui negando o que aconteceu em passado recente. Eu estou, na verdade, aqui querendo trazer o que aconteceu quando eu fui prefeito. Aliás, a senhora era vereadora à época, e a senhora sabe muito bem. Quando chegamos à prefeitura, em 89, a prefeitura tinha apenas 2 creches municipais funcionando, e uma terceira cujo prédio havia sido construído. Apenas isso. Haviam as creches conveniadas, mas isso é outra história. E todas anteriormente trabalhavam no sistema do assistencialismo. Com a passagem para as creches para a área da educação, no meu governo, eu quero lembrar, governo de apenas 4 anos, nós construímos 17 creches, como equipamento da área da educação. Professores, profissionais especializados foram contratados pela prefeitura, novas carreiras se abriram na prefeitura para que pudéssemos dar o cuidado preceituado na Constituição Federal para as nossas crianças. Eu confesso que 17 creches não era o suficiente para universalizar, mas foi o nosso esforço e a nossa contribuição naquela época. O que veio depois, a senhora diz, bom, o prefeito Vitor Lippe não aceitou convênio. Antes do prefeito Vitor Lippe, não houve construção de creches como equipamento da educação na cidade. E o prefeito Vitor Lippe, a senhora mesmo cita, fez convênio com o governo federal para a construção de 10 creches e deverá entregar, até o final do seu mandato, 23 creches. Então, retomou-se o programa de creche como direito da criança. Obrigado. Senhora candidata Yara Bernardi, a senhora tem 2 minutos para a réplica. Acho que o candidato Panunzio ficou tanto tempo no governo federal fazendo oposição ao governo do presidente Lula e da presidenta Dilma que desconhece os problemas de Sorocaba. Deve ser isso. Plateia, por favor, silêncio. Hoje nós temos problemas seríssimos na educação de Sorocaba, professores descontentes, ameaçaram greve, não tem plano de carreira, diferenciação salarial para professores que têm a mesma titulação, creches superlotadas, os agentes de educação infantil passando por situações de que deveriam estar atendendo 25 crianças, atender até 30, 40 crianças. Acho que o senhor não desconhece essa situação do governo que o senhor defende agora. O governo que o senhor defende agora, eu falo isso em termos de que o senhor sempre foi um opositor ferrenho ao governo federal, isso trouxe prejuízo, porque o senhor não defendeu projetos para Sorocaba, não trouxe recursos, não trouxe ações federais para a cidade de Sorocaba. Isso prejudicou a nossa cidade, não só na área da educação, em outras áreas também. Nós queremos aqui fazer parcerias com o governo federal, e evidentemente temos plano de carreira, ações municipais. O que eu vou fazer? O que eu vou defender na cidade de Sorocaba? Um censo educacional, para nós sabermos em que regiões as escolas devem ser construídas, aonde é a maior necessidade. A cidade não tem esses dados. Os dados são empíricos, em que aquela mãe vai até a porta de uma escola, então existem 300 vagas, 300 pedidos
de crianças e mães na fila de uma creche, por exemplo, ou de vagas em outros níveis de educação. Nós queremos fazer um censo educacional e, evidentemente, atender a demanda de creches, da educação infantil, do ensino fundamental e tudo aquilo que for necessário em termos educacionais para a cidade de Sorocaba. Inclusive, escolas técnicas federais, ampliação, o ProUni municipal, que todo mundo defende aqui, mas foi proposta nossa, copiada. Agora todos defendem o ProUni municipal. O PT sempre defendeu isso e vai implementar, e eu vou implementar no nosso plano de governo. Muito obrigada. Obrigado, candidata Yara Bernardi. Agora passamos para o terceiro candidato sorteado. A candidata Yara Bernardi, do PT, irá fazer a pergunta para o candidato Raul Marcelo, do PSOL. Senhora candidata, a senhora tem 1 minuto. Foi pautado aqui um tema que chamou muita atenção, que é a possibilidade de nós termos em Sorocaba mais vagas para o ensino superior. Está no nosso projeto, o candidato Raul Marcelo, o ProUni municipal, em parceria com o governo federal, já colocou mais de 1 milhão de estudantes na universidade. Nós queremos aqui repetir perguntas que já aconteceram, e eu me espantei muito com a sua resposta, com relação ao ProUni municipal e ao ProUni federal. Gostaria de conhecer a sua posição e como nós vamos fazer para levar mais jovens para o ensino superior, se o senhor é contra o ProUni municipal, o ProUni federal. Uma posição muito interessante para um candidato que se coloca como defensor da juventude e defende de forma... Não, eu estou sendo Por favor, continue. Interrompida. Plateia, permaneça em silêncio. Queria que o senhor colocasse aqui a sua posição clara, candidato Raul Marcelo, com relação ao ProUni, que é proposta nossa, em nível municipal. Senhor candidato Raul Marcelo, o senhor tem... Desculpa. Por uma falha técnica... Tudo certo? Senhor candidato Raul Marcelo, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Candidata Yara Bernardi, nós temos que ter uma preocupação grande com as competências. Não dá para, numa eleição municipal, por exemplo, o candidato discutir Código Penal, reforma do Código Civil. Existem as competências. Nós temos uma divisão do bolo tributário no país. O município fica com 15% da arrecadação. O governo do estado fica com 25%. E o governo federal fica com 60% da arrecadação tributária. 60%. Muito sábio constituinte, fez o que então? Obrigou o governo federal, como tem maior arrecadação, com o custeio do ensino superior no país. Qual é o problema de 88 para cá? Por que só 13% dos nossos jovens estão nas universidades? Enquanto a Europa está discutindo a universalização do ensino superior. O problema é que todos os presidentes que passaram não investiram adequadamente no ensino superior. A questão aqui é muito simples. O Japão, depois da Segunda Guerra, chegou a investir 20% do PIB em educação. A Toyota era uma fábrica de máquina para costura e hoje é a maior montadora do mundo. 20% do PIB. Sabe quanto que o Brasil investe? 4% do PIB em educação. Nós lutamos no movimento estudantil para ampliar os recursos. O Fernando Henrique vetou e o Lula manteve os vetos. Lá se vão mais de 15 anos perdidos. E agora de novo o Congresso discute a ampliação dos recursos para a educação no país. E a luta continua. Então o governo que a senhora defende tanto não cumpre a sua função constitucional. E a função constitucional da prefeitura é prover creche, é prover ensino fundamental de qualidade. As crianças da 5ª, 9ª série em Sorocaba não atingem nem 6 na nota do IDEB, estão com 5,7. Nós precisamos resolver isso. A nossa proposta é reduzir o número de alunos por sala. Em vez de ter 35, 40 alunos na sala de aula, é ter 20.
para o professor saber o nome, conhecer a família do aluno. Eu fui professor da rede de 98, sei a importância disso. Valorizar os nossos professores. Nós precisamos investir na profissionalização, na capacitação dos nossos jovens. Nós estamos propondo colégio politécnico com as nossas 4 escolas do ensino médio municipal. Nós não temos nada contra o jovem, que como o governo federal não amplia as vagas do ensino superior público, o jovem sai à luta para conseguir o antigo crédito e agora o ProUni. Mas a função da prefeitura municipal é cuidar das creches, do ensino fundamental e ensino médio. O governo que a senhora tanto defende não cumpre a sua obrigação constitucional. Então a prefeitura, que não tem recursos, vai arcar com essa questão. Obrigado, senhor candidato Raul Marcelo. Senhora Yara, a senhora tem 2 minutos para a réplica. Candidato Raul Marcelo, o senhor fugiu da resposta. Bola no mato, que o jogo é do campeonato, né? Para não responder. Nosso governo, que eu defendo, evidentemente, do presidente Lula e da presidenta Dilma, construiu e criou mais 15 novas universidades federais, mais de 100 ampliações no Brasil, inclusive a nossa, o Fiscar, aqui com 3.500 alunos, e colocou mais de 1 milhão de alunos na universidade com bolsas do ensino privado pelo ProUni. Queremos ampliar esse direito na cidade de Sorocaba. O senhor não respondeu, em outros debates já se posicionou contra. Eu acho que isso interessa a todo o movimento estudantil, que nós tenhamos um incentivo municipal para que mais estudantes possam ir para o ensino superior com bolsas. Nós vamos fazer isso. Pautamos isso desde a eleição passada, que nós teríamos o ProUni municipal num sistema de bolsas que já existiu em Sorocaba e existia aqui na Faculdade de Direito e nas outras instituições fundacionais da cidade de Sorocaba. Evidentemente que eu sei que nós temos que investir em creche, em pré-escola. Nós podemos colaborar, teremos recursos, inclusive do Plano Nacional de Educação, das metas do Plano Nacional de Educação, para investir em todas essas áreas. Nós faremos o censo educacional para saber quantas crianças estão fora da educação infantil, creche e pré-escola, a parceria com o governo estadual para que todas as crianças estejam no ensino fundamental, como manda a emenda constitucional número 59, que todos os jovens façam até 2016 o ensino médio no Brasil. O governo Lula e da presidenta Dilma foram os que mais investiram na área da educação. O senhor não quer reconhecer isso. Queremos ampliar a nossa universidade pública para que mais vagas existam aqui do ensino superior público, mas também o incentivo municipal que nós iremos fazer e vamos pautar, de fato, aqui o ProUni municipal e outras ações para que mais jovens possam chegar a uma escola técnica federal, ao ensino superior, seja privado, seja um ensino. Obrigado, candidata Yara Bernardi. Tendo em vista as combinações dos confrontos, peço o auxílio do Dr. Alexandre Ogozuco para solucionar o caso do Dr. Renato, que no caso ficou para um confronto com ele mesmo. Por favor, 1 minuto. Oito horas mais 41 minutos, nós voltamos a falar ao vivo. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui no comando por parte dos advogados, justamente no momento da pergunta em que sinaliza o candidato Renato Amari do PMDB. E por isso agora o candidato pede silêncio, para que ele tenha acesso aos demais advogados da comissão que estão julgando o que irão fazer. Neste caso, houve um pequeno problema técnico no momento da escolha das perguntas e por isso o candidato Renato Amari acabou ficando de fora nesta dinâmica onde um candidato pergunta para o outro. O candidato Raul Marcelo está falando neste momento. Eu queria responder à candidata Yara que nós temos as competências. Nós temos as competências, não é uma questão de fugir ou não da pergunta. Se a senhora me perguntar sobre a reforma do Código Penal, não tem como responder uma questão dessa, porque não é competência do município. Não é competência do município fazer a função que é a função do governo federal. Está na Constituição. Agora, nós vamos tirar recursos das creches, do ensino fundamental, do ensino médio,
do processo de alfabetização. Nós apresentamos uma proposta que já está sendo encaminhada em muitos municípios do Brasil, já está sendo encaminhada, inclusive um sucesso nos lugares, que é a alfabetização na casa da pessoa. Que o grande número hoje de analfabetos, especialmente em nossa cidade, são de pessoas mais velhas. Então a pessoa vai uma vez por semana na casa do senhor, que é analfabeto, ou da senhora, fica ali 2 horas por semana e consegue enfrentar essa chaga do analfabetismo que acomete 5% da nossa população. Isso é papel da prefeitura. Esse é o papel da prefeitura. Agora o que me estranha é que a senhora foi da base de sustentação do governo Lula, estava lá em Brasília. E os recursos para o ensino superior não aumentaram. Pelo contrário, estavam em greve aí até ontem, os professores das universidades públicas. O governo expandiu, tem universidade, faculdade funcionando com madeirite, caso, por exemplo, de Santo André. Então, o pouco que se expandiu não dá conta, o governo tem recursos, tem muitos recursos, poderia enfrentar essa questão, o seu governo não enfrentou, e agora você quer tirar dinheiro, que é pouco, do caixa da prefeitura. Obrigado, senhor candidato Raul Marcelo. Plateia, mais uma vez peço silêncio. Senhor candidato Renato Amer, tendo em vista os confrontos, o senhor terá o direito de 5 minutos, igual foi os outros candidatos, para se pronunciar. O senhor tem 5 minutos. Já perdi 5 segundos. Na verdade, eu preferia estar perguntando, mas eu vou respeitar essa casa de leis, essa casa acadêmica por onde eu passei durante 5 anos, onde fui presidente do centro acadêmico, por essa falha, mas eu vou aproveitar esses 4 minutos e alguns minutos para utilizar o meu direito de resposta, que me foi negado também, e de que eu não concordo, tá? E dizendo assim de uma coisa muito simples. O candidato Panunzio está indo para o TSE para ser julgado e está subjúdice também, pô. Está subjúdice. Silêncio, por favor. Se ele ganhou no TRE por 4-3 com voto de Minerva, tá? Eu fui condenado por um processo que eu tive que transitou em julgado com ganho de causa para mim, que em 2010, quando tentaram uma vez mais impugnar a minha candidatura, esse mesmo processo do IDORT, que foi objeto de 2010 e que foi julgada o deferimento da minha candidatura por 4-2 no Tribunal Regional Eleitoral, e tive no TSE também a vitória com uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio de Mello, que é membro do Supremo Tribunal Federal, e tive minha candidatura deferida. Eu não sei o que aconteceu em 2012, porque me condenaram pelo processo que já foi julgado e teve deferida a minha candidatura. E é isso aí, sim, senhor. É sim, senhor, isto. Tá? Eu estou recorrendo, eu tenho a certeza absoluta, por segurança jurídica, que isto vai ser revertido. Mas eu estou junto com o Panunzio lá no TSE, o dele não está julgado também. Então, se é assim, e como disse o candidato Panunzio, tá, improbidade, não devia estar aqui, eu estou muito confortável aqui, porque eu estou seguro que eu serei candidato e que eu vou ganhar essa eleição. E mais, não é possível que alguém pense de forma assim, tão forte, que quer ganhar essa eleição no tapetão. E pode ser até, tá, se der um ou outro problema, capaz de sobrar o Raul e a Yara, e nós dois estamos fora. Pode acontecer tudo, mas a segurança jurídica que eu tenho, tá, está absolutamente garantida pela Constituição Federal. Eu tenho coisa julgada em 2010. É só isso que eu queria registrar. Tudo na minha vida é difícil. Eu sou corintiano, imaginem vocês. E é difícil mesmo.
É difícil mesmo, não é fácil. Eu tô há 10 anos sendo perseguido nessa cidade e trabalhei como um mouro por essa cidade. Trabalhei como um mouro, fiz mais de 2.000 obras, 17 creches, eu construí 39 escolas. Eu reformei 50 centros de educação infantil. Eu reformei 28 centros de saúde. Eu fiz 11 avenidas em Sorocaba. E eu criei uma série de projetos, trouxe 40 mil empregos para Sorocaba. Trouxe o entreposto aduaneiro, trouxe a Unesp para cá. Despoluí o rio e deixei recursos na Caixa Econômica Federal para se terminar os 45, 50% que faltava da despoluição do rio. Trabalhei muito por essa cidade. Vocês, jovens, não passaram pelo período em que eu fui prefeito, não puderam acompanhar por conta da idade, mas vejam os jornais, procurem saber da história de Sorocaba, onde todo mundo diz que existe a Sorocaba antes do Renato e depois do Renato. É isto, é este respeito que eu exijo como um homem de 65 anos, porque eu sou ficha limpa e votei pela ficha limpa, sim, senhor. E é esse respeito que eu exijo. Eu não sou nenhum bandido e não tive nenhum secretário preso na minha administração. Silêncio, por favor. Senhoras e senhores, eu gostaria de pedir à plateia. Eu compreendo as paixões políticas e uma plateia seleta, composta de advogados, de estudantes de direito, que cumpram o regulamento estabelecido e não se manifestem efusivamente como acordado com as assessorias, para que possamos terminar muito bem este debate que começou também igualmente bem. Muito obrigado pela compreensão. Para finalizar esse bloco, o senhor candidato Panunzio solicitou o direito de resposta. A comissão organizadora aprovou. Senhor Panunzio, o senhor terá 1 minuto para o seu direito de resposta. 1 minuto é muito diferente de 5, mas eu considero justo. Eu não preciso dar nenhuma explicação. Todas as explicações que o candidato Amari deu, deveria ter dado aos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral. Ou deverão dá-las aos membros do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não tenho condenação por improbidade. As representações contra a candidatura começaram de lá para cá para criar um fato, criar uma pretensa igualdade jurídica entre duas candidaturas que são completamente diferentes. Duas personalidades e duas candidaturas completamente diferentes. De maneira que eu aqui não critico o tribunal, não digo de tapetão, confio no Poder Judiciário, confio no trabalho dos advogados e a justiça será feita. Além disso, o voto popular vai se manifestar sim. Obrigado, senhor candidato Panunzio. Chegamos ao fim do terceiro bloco, vamos para um novo intervalo e voltamos em instantes. 8h mais 51, o encerramento deste terceiro bloco, bastante movimentado, com a manifestação aqui das pessoas que estão presentes aqui. O clima continua muito quente. Neste momento, a assessoria do candidato Renato Amari, novamente em reunião com os advogados da comissão que estão estudando justamente o pedido para direito de resposta do candidato. O quarto bloco que vem na sequência, a dinâmica é a mesma, portanto, teremos novamente um quarto bloco bastante movimentado e, é claro, o ouvinte acompanha com total exclusividade a Cruzeiro FM registrando o debate OAB-FAD com o apoio do nosso jornal Cruzeiro do Sul e, é claro, o apoio cultural da nossa Associação Comercial de Sorocaba. 8h52, vamos para um rápido intervalo e, na sequência, o quarto bloco ao vivo aqui da Faculdade de Direito AFAD Sorocaba. Você está ouvindo Debate com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba.